Não tenho tempo para investir. 5 formas de resolver. Olá, doutor. Olá, doutora. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do projeto Finanças para Médicos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Gustavo Morangoni, médico, e ensino médicos o caminho da independência financeira, sem depender de INSS. Se você ainda não me segue, estou no YouTube, Instagram e Facebook todos os dias, trazendo conteúdo de valor para vocês. Bom, pessoal, hoje é a nossa quarta live de uma sequência de 8 lives. Se você ainda não assistiu a primeira, sobre o passo a passo de como começar a investir do zero absoluto, o vídeo já está postado na íntegra. Lembrando que nem todas essas lives serão postadas por agora. Então eu recomendo fortemente que você assista a todas ao vivo. Lembrando também que já tem inclusive um resumo dessa primeira live. Esse resumo está na forma de mapa mental, para ser de fácil entendimento, tá bom? E semelhante ao que aprendemos em medicina, em diretrizes, por exemplo. Ele está disponível exclusivamente no meu canal do Telegram. Bom, hoje, né, é um tema de uma das maiores objeções que eu escuto dos colegas. E não digo só sobre investir não, tá? Tipo, seja para se chamar para sair, para viajar, estou falando tipo assim, fora dos períodos de pandemia, né, como a gente está vivendo, claro. Mas para qualquer coisa, o que você mais vai ouvir de um colega médico? Adivinha? Não tenho tempo. É isso mesmo. Se você viu a nossa terceira live, já falamos um pouco do tema e inclusive a live toda foi sobre uma forma de rentabilizar além da medicina e como colocar seu dinheiro trabalhando para você, sem mais esforço, poupando inclusive o seu tempo, seja o atual, mas mais ainda o futuro, quando você atingir a sua independência financeira e poder simplesmente ir trabalhar se quiser e não ser obrigado ou por necessidade. De certa forma, gente, é verídico. Nós médicos costumamos ter uma vida muito atribulada. E isso não é segredo para ninguém, é claro. Mas se você não tem tempo para cuidar do próprio dinheiro que ganha, então, gente, você está perdendo tempo. Afinal, me diga aí, o que te faz dar 5 plantões em uma semana, por exemplo, ao invés de dar apenas um? Ou o que te faz, então, atender 20 pacientes em um período, se você poderia muito bem atender 5? Você não se sentiria muito melhor se pudesse atender bem menos, demorando o tempo que quiser na consulta? Poderia, por exemplo, tomar um café entre um atendimento e outro. A resposta é óbvia. Se você atende mais pacientes do que gostaria ou dá mais plantões do que deseja, então o que te motiva é o fato de que vai ganhar mais por isso. Natural. Afinal, ainda não chegou à sua independência financeira. Então, tem de trabalhar mais mesmo. É mais horas, vai atender mais, operar mais para conseguir melhores retornos. Agora, a grande pergunta é: para que você vai querer ganhar mais se você não sabe o que você vai fazer com esse dinheiro? Ah, Gustavo, eu sei o que eu vou fazer. Eu quero comprar uma casa luxuosa em um condomínio fechado. Ou eu quero comprar um carro novo importado. Ou então eu quero viajar ao mundo. Ou eu quero dar um futuro melhor para os meus filhos. Isso, gente, são seus objetivos finais. Mas se você não sabe o que vai fazer com o seu dinheiro, provavelmente não vai conseguir juntar patrimônio suficiente para se manter o resto da vida. E mesmo se caso acontecer de juntar, não vai saber onde aplicar para que ele renda e você consiga viver da renda e não diminuindo do seu patrimônio, resgatando dele. Se você mesmo, por exemplo, tem filhos, normalmente
quer se deixar algum patrimônio aos filhos. E não vai conseguir isso se você mesmo precisar diminuí-lo cada vez mais para se manter. Esse é o objetivo da renda passiva. É disso que estamos falando quando queremos independência financeira. Bom, o que você diria se um paciente fosse você, cardiologista, por exemplo, e te dissesse que não tem tempo para tomar o antihipertensivo que você passou, por exemplo? Ou que fosse você, endócrino, e falasse que não tem tempo para tomar a metformina, a insulina que você prescreveu? Qual que seria a sua reação? Primeiro, eu acho que, assim como eu, você iria ficar chocado e ter vontade de falar um monte de coisas para pegar e abrir a cabeça do paciente, para ver se ele entende a importância da medicação que você está prescrevendo. Porque não tem lógica. Mas quando ele diz não tenho tempo, na verdade, ele está dizendo essa não é minha prioridade. E você iria ficar louco para mostrar para ele que é a saúde dele que deve ser prioridade. Gente, eu passo pela mesma coisa. Quando um colega vira e fala para mim, eu não tenho tempo para investir, primeira é a reação de surpresa. E depois de tentar abrir a cabeça da pessoa, que é a saúde financeira dela. E então tá ligada diretamente à saúde física, à saúde mental. Quem disse se ela vai ter tempo, por exemplo, para brincar com seus filhos, ver seu esposo ou esposa, visitar a família. Então, deve sim ser prioridade. E você deve tomar doses diárias de conhecimentos financeiros, como comprimidos, feitos na dosagem certa para você, feitos para o seu caso clínico, caso de médico que não aprendeu nada sobre isso na faculdade. Ok, Gustavo, vamos lá. Eu entendi a importância dos investimentos. Concordo, a faculdade não nos ensinou nada disso, mas que sem investir a gente acaba correndo atrás do prejuízo e não de lucro. Prejuízo porque tem de trabalhar mais só para manter seu dinheiro guardado, desvalorizando. Ok, como fazer para investir com tão pouco tempo que eu tenho? Na live sobre cartões de crédito, eu já falei algumas dicas muito bacanas sobre como poupar seu tempo e várias outras dicas de como lucrar mais. Uma das boas alternativas para poupar seu tempo que eu falei, e é a primeira dica de hoje, é terceirizando o seu trabalho. Como assim, Gustavo? Mostrei que bons cartões, por exemplo, bons cartões de crédito, você tem benefícios que jamais sequer imaginou. Um deles é o serviço de concierge. O que é isso, né? É basicamente quando você consegue terceirizar suas tarefas do dia a dia para um agente especializado tomar conta de forma totalmente gratuita, 24 horas por dia. É isso mesmo. Então, se você, por exemplo, quer pesquisar passagens aéreas, organizar suas férias, hospedagem, transporte, documentos. Ah, não, então eu quero marcar um horário no médico, no dentista, ver a agenda deles. E outros ainda, outras coisas. Decidir, por exemplo, sei lá, o presente que você vai dar em um aniversário que você vai hoje ainda e não teve nem tempo de olhar. Está saindo agora do seu consultório. Enfim, uma infinidade de possibilidades que eu detalhei bem lá. Serve como uma dica valiosa e uma forma totalmente gratuita, ou seja, duplamente boa. Assim como você está assistindo meus vídeos, é uma forma de terceirização também, que demandaria, por exemplo, anos de estudo, como eu acabei passando por isso. Vocês recebem mastigado, com comparações entre um investimento e outro, trazendo para nossa realidade médica. Isso demanda, claro, esforço também, mas nem se compara com pegar livros ali sobre determinado assunto e ler e se debruçar para conseguir entender. Te traz um passo a passo,
um GPS para você seguir, além de conteúdos abordados, indo do mais superficial ali e até aprofundando para coisas mais complexas, mais difíceis. Por isso, terceirização facilita a sua vida. Imagine, por exemplo, no seu consultório, quando você contrata uma secretária, nada mais você está fazendo do que terceirizando um serviço. Do contrário, pensa, você precisaria de ir fazer todo aquele trabalho burocrático e depois atender o paciente. Pense o quanto que sua capacidade de atendimento ia cair. Olhando assim, fica fácil de entender como muitas vezes pagar para alguém fazer algo por você pode ser a maneira mais econômica que você pode encontrar de fazer o seu trabalho. Economia não é só financeira, mas também de tempo. Talvez essa inclusive seja mais importante. Escrevam aí se curtiram essa dica, essa última dica, que eu acho muito valiosa e pode te ajudar bastante no seu futuro. Segunda dica de como economizar seu tempo para investir é investindo. Pera aí, Gustavo, não fez sentido. Não fez sentido para você. Agora que não investe, faz total sentido para quem já faz isso. Pera aí, deixa eu te explicar. Se você tem dinheiro investido, o que acontece? Seu dinheiro está rendendo para você, mesmo sem você fazer nada. Por isso se chama renda passiva. Você não precisa, por exemplo, estar lá trabalhando para isso. Pode estar onde for, que esse dinheiro vai começar a gerar frutos. Fundos imobiliários, por exemplo, são famosos por todo mês darem dinheiro em forma de uma coisa chamada dividendos. O que são esses dividendos? Nada mais são do que pegar uma parte do lucro deles e distribuir. Esses lucros, no caso dos fundos imobiliários, vêm através de aluguéis dos imóveis que o fundo tem, como próprio cotista do fundo, ou seja, eles têm que repartir parte desse rendimento que eles tiveram. E na verdade, no caso dos fundos imobiliários, eles têm que repartir pelo menos 95% desse rendimento que eles tiveram. Bom, gente, hoje mesmo, inclusive, eu postei sobre isso nos meus stories, perguntando se você já recebeu os dividendos hoje, porque eu recebi. Também perguntei o que você ia fazer com esse dinheiro, se caso você tivesse recebido. Ou seja, se você ia gastar tudo ou se ia colocar para trabalhar para você e te poupar tempo. Vamos ver a resposta amanhã. Bom, isso no longo prazo faz toda a diferença. E se quiser ainda se aprender a ser um investidor consciente, de verdade, e se tiver dinheiro investido no exterior, aí você vai receber em dólar, pode ser até inclusive em euro e por aí vai. E não se assuste, tá, gente? Investir hoje no exterior é tão simples quanto investir no Brasil. A facilidade é a mesma. O que pode te impedir disso é ter acesso a esse conhecimento. Por isso faço tantos conteúdos de valor aqui, para que você tenha acesso a esse conhecimento. Já vimos então sobre terceirizar seu trabalho, sobre investir. E qual que é então a terceira dica? A terceira dica é montar a sua carteira de investimentos. Quando você monta uma carteira, nada mais, nada menos está fazendo do que traçando uma estratégia. Como assim, Gustavo? Você estará decidindo o que faz mais sentido de você investir e o quanto investir em cada ativo. Isso só é possível sabendo uma coisa que falo constantemente: o seu perfil de investidor. Como é que você vai saber se vai colocar mais ou menos dinheiro em um CDB, ou em um fundo imobiliário, ou em ações, ou no que quer que seja, se você não sabe, nem se aguenta ver o seu dinheiro oscilando como em uma renda variável acontece? Eu estou falando aqui para quem está me conhecendo agora, ou então é só do tipo que procrastina mesmo. Porque acredito que a maioria que já me acompanha já deve ter feito isso.
Se você ainda não respondeu o questionário para descobrir o seu perfil, ou já respondeu a outros, mas há muito tempo atrás, tem na minha bio, tanto do Facebook quanto do Instagram, o formulário lá pronto para você responder e descobrir na hora o seu perfil. Eu falo isso porque sempre tem quem ainda não respondeu, mas acredito que a grande maioria aqui já deve ter feito. O formulário teve diversos acessos, então. Para você, mais atrasadinho ou enrolado mesmo, vai lá e preencha para poder montar sua carteira de fato, tá? Que vão ser os próximos passos para a gente conseguir sair do zero e chegar a investidor consciente. A quarta grande dica de hoje é fazer sua hora de trabalho valer mais. Bom, se você quer trabalhar menos e ganhar o mesmo tanto que ganha hoje, ou até mais, por simples matemática, sua hora de trabalho tem de valer mais. Isso já é entendido de certa forma por nós. O problema é que só vemos como fazer isso da maneira tradicional, como fomos ensinados e bitolados a isso. Aposto que a maioria aqui, quando eu falei, só pensou em residência médica. De fato, é a maior maneira de elevar o valor da sua hora e a mais utilizada. Apesar de que hoje, algumas vezes, né, ter residência por si só pode não ter grande diferenciação financeiramente falando, principalmente em áreas já com muitos profissionais, em grandes centros, em áreas urbanas, né, em grandes cidades, e principalmente em áreas em que títulos de pós-graduação ou semelhantes tomam espaço, ou até mesmo, às vezes, profissionais não médicos acabam tomando para si alguma parte da área profissional. Enfim, formas não tradicionais, ou que pelo menos não são pensadas logo de cara de fazer a sua hora valer mais, devem também ser aventadas. A terceirização já falada, bem como o investimento, já fazem aumentar o valor da sua hora. Por quê? Porque você consegue focar naquilo que você deseja. Mas além disso, essa se liga diretamente com a próxima dica de hoje. Bom, qual que é a quinta grande dica de hoje? É a regra dos 80-20, ou regra de Pareto. O que é isso, Gustavo? Calma. Se você ainda não conhece, deveria, pois é algo que é capaz de virar a chave e te dar independência. E quando eu digo independência, não só financeira, mas geográfica e de tempo. É uma regra que foi feita por um economista já há muito tempo atrás. Ele desenvolveu uma teoria com base na observação em seu jardim, no fundo de casa. Aliás, as grandes descobertas científicas, né, vieram de observações. Darwin, por exemplo, desenvolveu a teoria da evolução observando animais nas ilhas de Galápagos, né? Newton desenvolveu a teoria da gravidade. Bom, ainda vem Mendel, né? Vocês devem se lembrar que observou e fez experimentos com ervilhas e virou o pai da genética. Inclusive, acho que deve ter alguma coisa nessas ervilhas, viu? Porque Pareto também desenvolveu a teoria dele observando ervilhas no seu quintal. Ele observou que 20% das vagens continham 80% da produção de ervilhas. Uns vão dizer que ele era desocupado, mas vai que você não está perdendo uma oportunidade se não observar ervilhas. Porém, gente, essa regra foi expandida. E em resumo, ela refere que 80% dos resultados, dos seus resultados, vem de 20% dos seus esforços. Repito, 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus esforços. Soube-se que ela é eficiente para dizer, por exemplo, que 80% dos lucros de uma empresa vem de 20% dos produtos e de 20% dos clientes dela. 80% dos ganhos na bolsa de valores vem de 20% das ações. Enfim, essa porcentagem, é claro, varia de acordo com ao que se refere.
O importante aqui é entender o princípio. Nesse princípio, você, doutor, consegue entender que seus principais resultados financeiros vêm de uma menor parte dos seus esforços, ou mesmo de uma menor parte dos seus pacientes. Ou seja, a maior parte dos seus esforços atuais são feitos sem dar muito resultado. Você já parou para pensar nisso? Logo, se você focar nesses 20% de pacientes, além de ter um ganho melhor, ainda terá muito mais qualidade de vida, com menos esforço. Por exemplo, se você é cirurgião ou faz algum procedimento, tente entender que tipo de procedimento que te dá um maior retorno ou que tem uma maior margem de lucro. A partir daí, entenda quais são os pacientes que te procuram atrás desse procedimento que te dá maior retorno. Qual é o perfil desse tipo de paciente? Descobrindo isso, você consegue focar em trazer mais desse tipo de paciente até você e gerar mais resultado para eles. Quando você gera mais resultado para alguém, você gera também testemunhos da qualidade sua nesse procedimento. Você se torna uma referência naquilo, um subespecialista, uma autoridade. Autoridade, gente, é tudo que você pode buscar para que sua hora valha mais, para que seus pacientes passem a te procurar ou a serem encaminhados mesmo por colegas ou por indicação de outros pacientes para aquele determinado procedimento que você escolheu e virou autoridade. Se você concentra seus esforços nele, nesse tipo de procedimento, ganhar mais por hora de trabalho. Isso é uma dica de ouro. Isso é elevar a produtividade. Isso é ter alta performance. Me lembra de um livro muito bacana que eu li, que se chama Trabalhe 4 horas por semana. O título, tá bom, inicialmente parece meio que aquelas pegadinhas de marketing, né? Mas, gente, o livro é justamente sobre a história pessoal do autor, sobre como conseguir levar a produtividade ao máximo, como que ele fez na vida dele. Ou seja, produzir o máximo em um menor tempo possível e com o menor esforço também. Ao longo do livro, ele aborda não só a lei de Pareto em si, que eu já citei, mas formas com exemplos práticos de como ele conseguiu fazer sobrar tempo e como que você consegue fazer sobrar tempo para você. E é isso que eu vim trazer aqui hoje também, em todas essas dicas. Eu recomendo muito a leitura desse livro, inclusive. Eu mesmo, quando dava plantões, encontrei uma forma de melhorar meus resultados. Eu sou de Goiânia. Aqui, o plantão recebe menos do que em São Paulo, por exemplo. Eu me lembro na época, por exemplo, que eu fazia plantões em um hospital particular que me pagava R$ 600 e a mesma coisa também me pagavam em uma UTI móvel. Só que tinha alguns hospitais maiores, de maior complexidade, que eu conseguia atender muito menos e ganhar mais. Claro, eram pacientes de maior complexidade. Então, o que que eu fiz? Eu foquei em aprender a manejar melhor pacientes graves e literalmente abandonei plantões que me pagassem tão pouco como esses anteriores. Com isso, eu aumentei minha renda por hora em 66%. E ainda nesses hospitais de maior complexidade, tinha muito mais tempo porque eu podia atender uma minoria ínfima comparado a um pronto-socorro tradicional. Isso é aumento de produtividade. Esse tempo extra eu ainda usava para me aprofundar justamente em quê? Imagina, em finanças. Bom, beleza. Eu prometi para vocês 5 dicas e eu darei agora uma sexta extra. A sexta grande dica que eu tenho para te ajudar a ter tempo é novas fontes de renda. O grande problema nosso na medicina
é que somos bitolados desde o ensino médio, cursinho, só enxergar, pensar só em medicina. Quando a gente consegue sair um pouco dessa bolha, dessa caixinha, pensarmos e observarmos fora dela, conseguimos entender que somos profissionais liberais, gente. Nada mais fazemos do que vender nossa hora, nosso tempo. Se você consegue aumentar o valor dessa hora sua, como a gente comentou, ótimo. Porém, sempre estará limitado ao fato de você ter 24 horas por dia, igual a todo mundo. E você não vai encontrar ninguém dos atualmente bem-sucedidos e muito famosos que viveu de vender sua hora. A estratégia é ganhar escala. Como assim? Poder gerar fontes de receita extra. Investir, por exemplo, foi uma delas. Através disso você vai ter renda passiva. Outras falamos na live anterior sobre o uso do cartão de crédito para ganhar dinheiro. Uma outra forma ainda é empreendendo. Gente, empreender talvez seja a coisa mais desafiadora que você possa fazer. Na verdade, vai te tomar muito tempo, principalmente para até você conseguir aprender coisas novas que você jamais imaginou. A questão é te dar escala. Não depende de quantas consultas, por exemplo, você consegue atender. Te traz riscos, assim como qualquer outra coisa na vida. Sabemos bem disso em procedimentos, mesmo extremamente simples, podendo levar a grandes consequências. Qualquer procedimento cirúrgico ou funcionar mesmo uma veia. Você sabe que pode ter consequências, o paciente pode ter infecção local, vira sistêmica, sepsis, enfim. Tudo pode acontecer. A importância aqui é dosar riscos. E empreender é tomar riscos, mas ao mesmo tempo em busca de grandes retornos. Bom, empreender é de longe a melhor forma de conseguir rentabilizar. E com o tempo, o aprendizado será de tentar fazer com que a sua empresa dependa cada vez menos de você, fisicamente falando presente, ali. Ganhando assim independência geográfica, liberdade geográfica. Você vai poder estar onde for e você vai conseguir realizar o seu trabalho de longe, à distância, sem a sua empresa ter prejuízos com isso. Ou então de você ter que tomar todas, absolutamente todas as decisões. Quando você consegue delegar tarefas, aí sim, a empresa não vai depender só de você ali, decidindo por tudo, tomando todas as decisões, e aí dependendo de você para poder tocar, para poder seguir. Bom, os médicos aqui, de maneira geral, procuram empreender, claro, abrindo clínicas, hospitais. E é de fato muito bacana. Mas não se engane. Não ache que você conhece do ramo. Na verdade, você conhece apenas a parte final, o atendimento. A administração de uma clínica ou de um hospital é completamente diferente de simplesmente atender. Se você for aprender a empreender, abra a mente primeiro a diversas outras possibilidades. Essas possibilidades podem estar aí na sua cidade. Franquias, por exemplo, pode ser uma maneira mais tranquila de começar, pois já tem, né, claro, um know-how de uma marca e o modus operandi, ou seja, como tocar o negócio. Nunca será de fato tranquilo, senão não seria empreender, né? É superar desafios todos os dias. Mas basta então exercer o seu poder de observação. Ao invés de observar as ervilhas, por exemplo, você pode observar se na sua cidade falta um determinado produto ou uma determinada loja de uma marca mais famosa que muita gente procura. Pode ser você quem dará esse pontapé. E para isso, gente, não precisa largar a medicina. Uma coisa não exclui a outra. Eu mesmo amo a medicina,
Profissão que eu escolhi de sonho de infância. E isso só não significa dizer que necessariamente todas as minhas ações, pensamentos, atitudes devem ser voltadas a ela. Na verdade, para mim, os pensamentos devem estar voltados para a família, amigos, pessoas que eu gosto e quero cuidar. Por isso mesmo eu invisto e empreendo. Investir te possibilita poder cuidar melhor de quem você ama. Te possibilita chegar a patamares que jamais chegaria sozinho, vendendo a sua hora. Ou que mesmo que se você chegasse, seria ao custo de ter vendido muito do seu tempo. Tempo que você perdeu e não volta mais. Que talvez tenha aproveitado de uma maneira que não gostaria tanto, ou não da melhor maneira possível para você. Essas foram as 6 grandes dicas de como te arrumar mais tempo. Não só para investir financeiramente, mas também para investir na sua vida. A primeira, aprendendo a terceirizar e entendendo que pagar alguém para fazer algo para você pode ser a forma mais econômica de fazer o seu trabalho. Vou postar essa frase no meu feed e se fez sentido para você, comenta lá. Saber que eu estou conseguindo passar minha mensagem para vocês, que ela está fazendo efeito. Isso, gente, me inspira e me faz ter vontade de ajudar cada vez mais vocês. Quando eu recebo mensagens, directs, me agradecendo pelas minhas postagens, gente, eu ganho meu dia. E eu espero realmente que esteja ajudando vocês, pois essa é a minha intenção. Se não estiver tudo, se não estiver, tudo perde sentido, perde significado para mim. A segunda é aprender a investir. Esse é simplesmente o que mais trago aqui nos meus canais. Não quero que vocês aprendam a investir só por investir, mas sim quero que vocês ganhem liberdade, justamente porque investem. É aprender a montar sua carteira de investimentos. Isso não é fácil, mas tem passo a passo. É muita coisa para discutir. Não dá, por exemplo, para falar tudo em uma live apenas. Mas já discutimos aqui a importância dela para economizar o seu tempo, para que você consiga traçar estratégias e investir de maneira consciente. A quarta dica é fazer sua hora de trabalho valer mais, tanto de maneira tradicional, com residência médica, como de outras formas, que discutimos já. Bom, a quinta dica foi a famosa regra 80-20, ou de Pareto, para te ensinar uma das coisas mais importantes da vida: ter produtividade. Isso é alguém com alta performance. E seja o que for que você resolva fazer na vida, se você quer se diferenciar, precisa performar o melhor possível. Além, é claro, de trazer economia de tempo espetacular. Você aprender, né, a entender o que te rende mais e focar naquilo. A sexta e bônus foram novas fontes de receita ou de renda. Ter diversificação de receita já é por si só ter mais segurança. Afinal, se algo acontecer com uma delas, as outras vão poder segurar as pontas para você. Mas além de segurança, ainda também é uma economia de tempo. Afinal, entrando mais receitas, consegue-se aportar mais nos investimentos e se tornar independente em menos tempo. Muito obrigado pela participação de vocês. Essa live de hoje, se vocês gostaram, deixa um comentário para eu saber que esse conteúdo está trazendo valor para vocês e compartilhem com outros colegas. Me diga se gostaram dessa primeira semana de lives que a gente teve. A próxima live será na segunda-feira, no dia 18 agora, com um tema que já me pediram diversas vezes: fundos imobiliários. Como começar? Vou mostrar como funciona o certo e o errado nessa classe que, para mim, é uma das melhores para se investir. Então, espero vocês na segunda-feira e até lá, viu?